Porque essa experiência me mostrou algumas coisas. Primeira coisa é que eu consigo tirar qualquer diferença que exista. Eu consigo atingir o que eu quiser se eu me predispuser a me dedicar ao que for necessário. O seguinte, era coragem para pôr em risco meu tudo, que era a minha carreira acadêmica, porque eu parei 2 anos. Uhum. Coragem de investir, isso incluiu a minha mãe investindo, porque ela tinha 2 empregos, minha mãe, ela dava 100% de um dos 2 empregos dela. A minha disposição de enfrentar 4 horas de trânsito diariamente por 3 anos seguidos e para eu estudar bastante e me dedicar para conseguir chegar lá. Então, se eu conseguir aquilo, que na minha opinião era muito improvável, essa lição para mim ela ficou muito forte, ela foi muito importante na minha vida. Até hoje ela é importante, porque a gente tem a tendência a achar que é vítima quando a gente pode tirar qualquer diferença com alguma estratégia, com a dedicação, com alguma estratégia que a gente enxergue. Então, isso Sim, não, sem dúvida. Imagina, eu falo da Marinha com muito carinho. A minha experiência na Marinha, acho que a minha experiência mais importante com a Marinha foi a experiência de entrar na Marinha. Entrar na Marinha, para mim, foi muito importante. Por quê? Porque a prova do Colégio Naval, em 1987, que foi o último concurso que eu fiz, eram 30 mil candidatos que faziam a prova para 200 vagas. Uma prova difícil pra caramba. Uma prova que era equiparada, principalmente a prova de matemática, equiparada às provas do IME e do ITA, ou seja, eram bem difíceis, eram mais complexas. Mas o ponto não era nem um grau de dificuldade, mas era o grau de competitividade dessa prova. Não bastava passar, tinha que ir muito bem. Eram 1.500 candidatos disputando por uma única vaga. Então eu, como era aluno de colégio público, escola pública, e todo mundo sabe que escola pública é uma porcaria, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, mas a gente não pode mudar esse fato, não pode mudar essa realidade, por mais que isso possa ofender a qualquer pessoa. É muito ruim a escola pública, o desempenho dos alunos na escola pública é bem inferior. E eu era um bom aluno na escola pública, então eu, como um adolescente de 13 anos de idade, na 8ª série, que era o meu caso, e que só tinha conhecido aquilo na minha vida, aquilo era a única coisa que tinha sido apresentada para mim na minha vida, eu achava que eu estava bem, que eu era um bom aluno. Quando eu fui para o Colégio Martins, minha mãe deu o salário inteiro dela para pagar a minha mensalidade, e quando beleza, vou agora para uma escola melhor, que eu vou me preparar para esse concurso, para eu passar no concurso. Estava completamente equivocado. Não só eu não passei no concurso, como eu quase fui reprovado na 8ª série, porque, cara, era muito acima. Era um referencial muito acima do que eu estava acostumado. Então, ou seja, eu me deparei com uma referência que já era normal e aceitável e comum para outros alunos, mas para mim não era. Eu fui exposto durante muitos anos a uma porcaria de ensino na escola pública, e quando eu chego ali, eu quase fiquei reprovado. E não só não passei no concurso, como eu quase fiquei reprovado. E aí me caiu a real. Qual era a real? Meu nível é muito abaixo do que eu pensava. Eu não sou tão bom quanto eu pensava. Eu acho que essa caída de ficha é muito importante na nossa vida em diversas áreas. Concordo. A gente entender que não é tão bom quanto pensa é muito importante para a gente evoluir. Só que muitos, ao se depararem com essa realidade, em vez de pensar, cara, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir, o cara vai ficar vitimizado dentro dessa constatação. Ele vai se sentir uma vítima da escola pública, ou de sei lá o quê, ou do pai, ou da mãe, ou do sistema, ou do político, e por aí vai. E aí, é por isso que eu te falo que uma das experiências mais importantes para mim foi essa minha jornada para conseguir passar nesse concurso. Porque, primeiro, eu tive que constatar que eu não era tão bom quanto eu pensava. 2, eu tinha que reagir a essa situação da seguinte forma. Cara, eu vou lutar, eu vou batalhar para poder tirar essa defasagem. Isso significava 2 coisas. Minha mãe dá um salário inteiro de professora dela para pagar aquela escola. Porque eu fiz o primeiro ano e não passei. E aí eu pedi para os meus pais fazer mais um ano num curso preparatório, ou seja,
eu deixei de ir para o ensino médio, ou seja, eu parei a minha progressão. Parou a escola naquele momento e fez só o curso. Eu parei só para fazer o curso, para me preparar. Ou seja, eu coloquei em risco a minha única coisa que eu tinha de patrimônio na vida, que era meu currículo escolar. Que se repetir de ano era uma desgraça, né? Sim. É horrível, né? Quem já repetiu. Eu nunca repeti de ano, assim, tecnicamente falando, porque eu sempre passei, mesmo nessa 8ª série, com dificuldade. Mas aqui eu repeti de ano, por livre espontânea vontade. Eu quis parar ali e me preparar para fazer a prova. Minha mãe topou, meu pai topou, minha mãe deu o salário inteiro. Então significava, em primeiro lugar, ela dá o salário inteiro, e segundo, eu ficar 4 horas no trânsito, porque do Jabu para Madureira, é longe pra caramba, de manhã, 7 horas da manhã, um trânsito infernal, ônibus lotados. Eu entrava com 13 anos de idade, eu entrava num ônibus lotado, cruzava várias favelas do Rio de Janeiro até chegar em Madureira, via assalto, via assédio, via briga, tudo que não presta dentro do ônibus, lotado de gente. Em grande parte do trajeto eram 8 pessoas por metro quadrado, você fica ali imprensado. É um sofrimento absurdo. Naquele tipo de motorista do Rio de Janeiro, né? Só quem anda no Rio sabe. Só quem anda no Rio de Janeiro. É loucura, porque eles, pra quem não sabe, eles passam em cima de tudo. Doideira. Mas o bom é que você nem sente, tá tudo amortecido. Se você bota a mão pra cima, você nem baixa mais a mão. Não tem mais espaço pra baixar. É verdade. E aí, ou seja, isso significava eu passar o ano inteiro com 4 horas de trânsito por dia. Não dava pra estudar nessas 4 horas, você tava imprensado. Você entendeu? Não tinha como ouvir um podcast, porque não existia nem celular nessa época. Verdade. Ou seja, eram 4 horas improdutivas de sofrimento até você chegar na escola. Quando chegava lá na escola, eu tinha que, ralar para tirar a diferença. Aí o segundo ano que eu fui fazer, estudei muito. Estudei como nunca tinha estudado na minha vida. Aí olha que eu tinha ralado um pouquinho para estudar, para conseguir passar no ano anterior, mas assim, eu estudei muito. E chegou no final do ano, eu não passei de novo. Olha, não passou na segunda vez. Não passei na segunda vez. Eu não passei de novo. Chegou o final do ano lá, fui fazer a prova e não passei. Teve lá uma matéria que eu não fui bem, me dediquei muito à matemática, porque era mais difícil. E aí, português, eu não passei. Né? E aí, foi aquela frustração. Era um ano inteiro. Agora, só no outro ano era a prova de novo. E aí, eu não passei. Agora, no primeiro ano, dos 30 mil colocados, acho que eu fiquei entre os 25 mil primeiros. Nesse segundo ano, eu fiquei entre os 1.500 primeiros. Eu falei, tô melhorando. Eu percebi progresso. Uhum. E aí, sentei de novo com meus pais. Olha, eu gostaria de fazer de novo. Isso significava, número 1, minha mãe dar de novo o salário dela inteiro. Nossa. E eu, de novo, 4 horas por dia no trânsito, estudando igual um doido. E naquele ano eu falei assim, eu não posso falhar. Não posso falhar. Eu penso que eu conheci chegar num limite que você pensa, eu não posso falhar. E quando você chega neste ponto, você pensa assim, no matter what, ou seja, não importa o que aconteça, eu vou estudar o que for necessário, nem que eu vire noite, nem que eu estude todos os finais de semana. Ou seja, você quando chega nesse limite, eu conheci esse limite aos 14 anos de idade. Eu falei, não posso falhar. Era mais um ano inteiro. E aí sim, estudei muito. Estudei muito. Aí passei nas primeiras colocações, nos concursos que eu fiz, nas PSECs, fui 24º nas PSECs, fui o 9º na IPCAR e fui o 71º no colégio naval. Passei bem e falei, resolvi a minha vida. Porque quando tu entra... minha vida está resolvida. Se fizer o mínimo ali certinho, minha vida está resolvida. Meu pai era sargento, já ia começar como bicho oficial. Aqui, gente, de novo. Você entendeu? Isso é um bichinho. Mas curioso esse ponto que você falou, perigoso, de que essa frustração foi responsável por muito do seu sucesso no final das contas. Me ensinou muito, Perini. Primeiro, o que eu aprendi? Bom, só para resumir para quem não entendeu, o seguinte. Aí eu passei. No primeiro dia na Marinha, eu falei, isso aqui não é pra mim. Primeiro dia. Depois de 3 anos tentando. Mas você falou isso pros seus pais? Porque eu fico imaginando a cabeça deles. Assim, segurou a onda. Porque eles também tinham essa cabeça de que resolveu a vida. Eu acho que no Rio tem muito disso, né? Que o funcionarismo público vai resolver. Eu acho que é uma mentalidade comum lá. Mas no primeiro dia, olha, não tô exagerando não. Capital Federal também, né? Então tem muito foi capital, Então no primeiro dia eu falei, isso aqui não é pra mim. Só que assim, eu não tinha essa certeza. Eu rejeitei.
Mas tinha uma coisa antagônica... Isso, o bichinho já foi embora. Tinha uma coisa antagônica na minha cabeça que era o seguinte: eu gostava do prestígio. Porque no bairro eu fiquei super conhecido. Não é? Assim, na minha rede social orgânica, eu ganhei um monte de seguidor. Você entendeu? Em 1988 não tinha rede social, mas a rede social era orgânica. Sim. Você era um oficial da Marinha. O cara que vai ser oficial da casa, Marinha. né? A rua de casa, as ruas todas. Porque, enfim, tinha um certo prestígio que eu gostava. Portanto, eu gostava de ser prestigiado. Isso era uma característica que eu já tinha naquele momento. Número 2, meus amigos lá dentro. Você faz amizades muito legais, então aquilo ali era um vínculo que tu tinha. Mas a filosofia, a compreensão do que era o modelo militar, e que, repito, tem que ser dessa forma, não se encaixava comigo. E aí você tem duas situações. Ou tu sai, você sai. Na realidade, você só tem uma opção. Você sai. Na minha cabeça adolescente, minha cabeça juvenil, eu achava que eu podia mudar alguma coisa, sabe? Enfim, foi muito boa a experiência de ter passado. Porque essa experiência me mostrou algumas coisas. A primeira coisa é que eu consigo tirar qualquer diferença que exista. Eu consigo atingir o que eu quiser se eu me predispuser a me dedicar ao que for necessário. Que foi o resumo de eu ter sido aprovado em 3 anos, saindo da escola pública, era o seguinte: era coragem para pôr em risco meu tudo, que era a minha carreira acadêmica, porque eu parei 2 anos. Coragem de investir, isso incluiu a minha mãe investindo, porque ela tinha 2 empregos, minha mãe. Ela dava 100% de um dos 2 empregos dela. A minha disposição de enfrentar 4 horas de trânsito diariamente por 3 anos seguidos, e para eu estudar bastante e me dedicar para conseguir chegar lá. Então, se eu conseguir aquilo, que na minha opinião era muito improvável, essa lição para mim ela ficou muito forte, ela foi muito importante na minha vida. Até hoje ela é importante, porque a gente tem a tendência a achar que é vítima, quando a gente pode tirar qualquer diferença com alguma estratégia, com a dedicação, com alguma estratégia que a gente enxerga. Então isso para mim foi muito importante.